Olá a todas e a todos, o meu nome é João Frazão, sou advogado, sou igualmente aluno do doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, hoje também Nova School of Law, e intervenho pela segunda vez nesta terceira edição do curso B-Learning, As Profissões Jurídicas e a Revolução Digital, organizada pelo Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Agradeço uma vez mais à doutora Ana Alface e ao doutor João Basedo, que estão na coordenação científica deste curso, e é para mim um gosto estar aqui presente para vos falar hoje de alguns temas mais genéricos, digamos assim, sobre a governança e a regulação das tecnologias, num ponto de vista talvez diferente, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista sociológico. Ou seja, hoje quero falar-vos de um tema ou de uma ideia, de um conceito, que é o conceito de governamentalidade. Vou explicar de seguida o que é este conceito, mas antes disso dizer quem é que está por detrás do mesmo. O conceito de governamentalidade foi criado por Michel Foucault. Michel Foucault, que certamente todos saberemos de quem se trata, ou a maioria de nós saberá certamente quem é, que foi um importante filósofo, um importante teórico social, um importante crítico literário, um importante professor francês, cuja principal obra foi Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, uma obra lançada em 1975 pela primeira vez, é essencialmente uma análise aos mecanismos sociais que estiveram por detrás das mudanças que ocorreram no sistema penal ocidental, aqui partindo do exemplo francês, onde nasceu este autor, e que traça essa análise aos mecanismos sociais desde o século XVII até ao presente. Até ao presente, obviamente, do século XX, porque Foucault faleceu na década de 80. E começa a Vigiar e Punir porquê? Primeiro, com duas notas. Não vou fazer aqui um resumo muito alargado desta obra, mas há algumas ideias-chave que vale a pena ter aqui em consideração para depois vos demonstrar porque é que estamos a falar aqui no sistema penal ocidental, com o objetivo de mais à frente tocar aqui nos principais aspectos das novas tecnologias que temos estado aqui a falar e muito bem neste curso. Eu pego em Vigiar e Punir apenas para transmitir esta mensagem em poucos segundos do que é que foi a evolução da prisão de forma muito breve e muito simples ao longo dos últimos 300 anos. O contributo de Michel Foucault neste Vigiar e Punir é essencial porque conseguimos perceber de forma muito resumida que existem essencialmente três períodos, de acordo com este autor, que nos ajudam a perceber a mecânica e o dia-a-dia do nosso sistema ocidental, das nossas prisões e em que é que isso toca nos principais aspectos da digitalização e da tecnologia de hoje. Um primeiro, que não será certamente novidade para ninguém, mas que compreende o início do século XVII, XVIII, onde o sistema penal assentava essencialmente um espetáculo público, onde os suplícios eram o meio de afirmação do soberano enquanto déspota, enquanto matriz dos monarcas das grandes monarquias europeias que governavam de forma absoluta. Ou seja, marcado pela publicidade dos suplícios públicos, pela afirmação do poder, com o intuito de demonstrar e transmitir o medo às restantes pessoas, onde a técnica era precisamente a punição do corpo. Falamos aqui, ou todos estudámos um pouco sobre, na história também de Portugal, nos pelourinhos, nos espetáculos públicos, onde a punição sobre o próprio corpo dos condenados tinha o objetivo de incutir o medo à população de se imiscuir, digamos assim, ou de privar-se de praticar crimes durante aquele período. Esta abordagem sofre uma transição após a Revolução Francesa, do final do século XVIII, e, segundo o autor, segundo Michel Foucault, assistimos a um segundo período que se desenvolve já ao longo do século XIX, onde, apesar do suplício não ser abandonado por completo, existir uma certa modificação das raízes processuais penais. Ou seja, gradualmente o espetáculo físico vai dando lugar ao nascimento da prisão, cujas origens são aquelas que hoje conhecemos em relação à prisão, mas motivadas sobretudo
pelo distanciamento e pelo distanciamento, lá está, dos anos anteriores, mas pelos valores e pelas ideias distintas que a Revolução Francesa trouxe nesse sentido. E um terceiro período, mais recente, ao longo, sensivelmente, do século XX, onde falamos do efeito panóptico, uma palavra também difícil, que passarei a explicar, mas onde Foucault nos explica que as estruturas das próprias prisões são responsáveis pela criação ou por incutir nos sujeitos de uma certa disciplina ou autodisciplina, em que o sofrimento do corpo, como víamos há 300 ou 400 anos, é em definitivo abandonado. Ou seja, o ponto nasce precisamente aqui para vos falar na ideia do tal panóptico, que já lá iremos, mas também nesta governamentalidade, que é, ao longo do século XX, passamos, e o autor explica isto muito bem, da afirmação das políticas de punição do corpo do condenado para o controlo e domínio do indivíduo. Ainda que o objetivo fosse em que o sistema penal tivesse uma função ressocializadora para que a pessoa voltasse à sociedade, mas é aqui pela primeira vez e de forma inédita que Foucault explica o surgimento da sociedade disciplinar. Ou seja, nós percorremos aqui muito sumariamente ao longo destes 300, 400 anos o que eram as primeiras sociedades modernas, das torturas aos castigos, para a origem dessa disciplina, da prisão, do sistema penal, e que percebemos que hoje isso já não existe. Aquela primeira abordagem que vos falei não existe. Hoje temos uma prisão e uma ideia de prisão e de sistema penal muitíssimo distinta. Mas, como vos disse, já aqui introduzi duas palavras diferentes ou difíceis, e começo talvez pela última. A última, em relação ao panóptico, que nada mais é hoje que um sistema idealizado por Jeremy Bentham, também um autor inglês, em que o modelo de prisão assentava num sistema de observação em anel, digamos assim, na periferia, e que no centro existia uma torre ou uma zona de controle. E é precisamente essa a estrutura do próprio, por exemplo, do próprio estabelecimento prisional de Lisboa. Ou seja, com a ideia de uma evolução da prisão, Foucault alerta-nos para a própria necessidade da disciplina, que ao afastar-se de um conceito da prisão tradicional, onde as pessoas eram simplesmente colocadas sem qualquer regra ou sem qualquer ordem pré-estabelecida, o objetivo transparece ou transporta-se aqui também para a vigilância dos que são detidos. Ou seja, estas galerias, de forma circular, acompanham, de certa forma, e as restantes estruturas físicas acompanham, de certa forma, a evolução da segurança, mas também dos objetivos públicos e políticos do direito e da forma como o próprio Estado se posiciona na parte da disciplina, da segurança e na condenação daqueles que foram condenados, passando a expressão. E é justamente aqui que vos quero transmitir esta ideia de governamentalidade. Governamentalidade é, segundo Foucault, a arte de governar. A arte de governar que se traduz ou se apoia essencialmente em três pilares. Segundo Foucault, falamos aqui essencialmente no Estado, na economia e na sociedade. E hoje, mais do que a sociedade, na população. Ou seja, o denominador comum passa, nesta fase em que Foucault desenvolve, já para o século XX, passa para a tal estrutura, ou para o tal sistema de pessoas condenadas com o objetivo de sofrerem, para o controle específico com técnicas de vigilância sobre os detidos. Isto, com Foucault, por detrás desta cortina, porque é que se assistiu a este tipo de evolução? Nesta forma, Foucault traz aqui uma outra ideia, um outro conceito-chave que nos ajuda a perceber tanto a parte do panóptico, dessa vigilância, mas da ideia de governamentalidade, que é a ideia de dispositivo em Foucault. Ou seja, tudo, e o autor alerta isso várias vezes, e poderão ler nesse sentido, tudo o que tenha a capacidade de captar, de orientar, de controlar determinados gestos, condutas e comportamentos, sobretudo dos seres humanos, mas nas pessoas. Ou seja,
de forma muito objetiva estes 300 anos, de acordo com Foucault, não só nesta sua obra de Vigiar e Punir, mas também com outros escritos, é uma evolução significativamente rápida, onde os dispositivos de segurança se alteram radicalmente nestes 3 séculos. O ponto essencial que vos quero também aqui transmitir é perceber porque é que Foucault insiste nesta ideia de governamentalidade. O que é que isso significa? Porque é que passamos de uma ideia mais crua da condenação daqueles que tinham tido uma pena e que tinham que cumprir, porque é que passamos daí para uma abordagem totalmente distinta? Foucault utiliza ou faz como... utiliza este trampolim da vigilância e da disciplina para nos vir alertar de outro tipo de fenómenos que existiam e que para Foucault impunham alguma reflexão. Esta evolução e esta abordagem sobre os condenados é não apenas esse o foco de Foucault, mas também do ponto de vista da população como um todo. Ou seja, Foucault, abordando e querendo modelar esta ideia de governamentalidade, esta arte de governar, sublinha que há, de facto, relações concretas entre a população, o território, a riqueza que constitui, nas palavras de Foucault também e de outros autores, a economia política, e porque é que estes fatores impõem ao Estado o surgimento de caminhos de vigilância e de disciplina aliados a essa vigilância. Esta relação triangular entre a soberania do Estado, a disciplina e essa vigilância vem essencialmente ter uma abordagem muito específica na gestão governamental desses dispositivos. Ou seja, Foucault alertava não apenas para as prisões, mas sobretudo para aquilo que veio a introduzir como a tal biopolítica. Ou seja, assiste-se hoje em dia não apenas à preocupação de observar aqueles que são condenados, mas por um todo a massa da população. Ou seja, Foucault aqui introduz a ideia na questão disciplinar, ou passando da questão disciplinar para uma questão de observação, para uma questão de vigilância, onde dá o exemplo muito concreto. Por exemplo, as taxas de natalidade e de mortalidade, a esperança média de vida, as políticas demográficas, todo o conjunto de instrumentos que o próprio Estado tem, onde, por exemplo, acontece de certa forma nos hospitais, nos laboratórios, mas também nas escolas, onde as crianças, onde são transmitidas às crianças determinada informação, faz questionar em Foucault, esta preocupação de perceber os processos de inserção na vida do indivíduo, no contexto global da sociedade do próprio país onde Foucault se inseria, neste caso França, mas também das sociedades ocidentais. Portanto, muito rapidamente foi isto que Foucault analisou, a arte de governar e como é que o próprio Estado alterou a sua abordagem e o seu posicionamento. Mas Foucault, evidentemente, faleceu nos anos 80, transmitiu-nos esta ideia de governamentalidade, não foi responsável por introduzir a ideia do panóptico, mas aflorou em concreto essa ideia, mas existiram outras pistas subsequentes que nos ajudam a compreender este império, digamos assim, da vigilância que hoje assistimos e que faz parte do nosso dia-a-dia numa aldeia global como nós conhecemos. Esta outra ideia, mais próxima do tal sinóptico, ou seja, ao contrário do panóptico, onde a galeria era observada por uma entidade que estava centrada, o sinóptico é centrado para não um que vê todos, mas todos que veem um, ou todos que observam um. E é aqui que há margem para aqui falar em alguns mecanismos mais contemporâneos e de que somos mais familiares. O mais recente deles todos, e certamente aí não é novidade para ninguém, estes mecanismos de observação estão em cima da mesa, sobretudo por causa da obra que foi 1984, de George Orwell, onde hoje o Big Brother, mas não só, as técnicas de observação de um ponto de vista global, as comunicações à escala global, a internet, a troca constante de informações em larga escala, os sistemas de inteligência dos próprios Estados, ou seja, exemplos de dispositivos, que falámos há pouco, que permitem
ir atrás ou controlar ou observar de forma muito próxima aquilo que hoje nós temos um pouco essa percepção, mas que vão mais longe do que apenas uma observação do físico que tínhamos falado há pouco ao longo dos séculos XVI e XVII. Ou seja, esta transfiguração da própria maneira e da própria postura de observação e da vigilância no dia-a-dia mudou e mudou muito rapidamente. Hoje, para nós, estamos muito familiarizados com esta informação a larga escala, portanto, falamos aqui no Big Data e no fluxo informativo que há à distância de um clique, mas a verdade é que existem vários autores, e Foucault foi certamente o primeiro e mais preponderante, que já falavam para estas questões do dia-a-dia da população, e há pouco falava-vos dos controlos de natalidade, das questões de saúde, e que alguns autores falam para a biopolítica da população. Hoje, falando 2 anos após a pandemia, é certamente um tema sensível. Há 2 anos, se vos falasse ou se discutíssemos estas questões, talvez fosse um bocadinho mais distante da mensagem que vos queria transmitir, mas a verdade é que a população, direta ou indiretamente, com benefícios ou não, é controlada, aqui com muitas aspas e com muita margem para debatermos o que é que isso significa, é controlada de variedíssimas formas, não só pelo governo em si, mas pela própria abordagem da sociedade e o que é que isso significa em relação a ser um alvo de administração de políticas públicas. A ideia que vos quero transmitir é precisamente esta, onde, alertando Foucault para as questões principais da economia e desta informação a larga escala, onde há a velocidade de um clique, mas também com demasiada rapidez do ponto de vista liberal e da procura do rendimento, Foucault deixa algumas pistas para percebermos aspectos que vão mais para além daqueles que são jurídicos do ponto de vista regulatório a stricto sensu, chamemos-lhe assim. Portanto, esta ideia de governar do próprio Estado, o que isso significa e a observação em que isso se traduz hoje nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, e que há 300 anos seria impensável. Ou seja, este paradoxo da liberdade individual, onde a utilização em massa da informação digital, o tal Big Data, de modo voluntário, efusivo e altamente multiplicativo, é ao mesmo tempo um mecanismo de controlo onde por detrás sabemos que existem, enfim, grandes empresas mundiais que são cada vez mais escrutinadas precisamente disto, precisamente por via deste monopólio que é hoje a informação e os dados à escala mundial. Portanto, é esta a ideia que vos quero transmitir. Aconselho-vos a dar algumas leituras sobre os escritos de Foucault, mas também alguns aspectos mais recentes sobre as ideias de biopolítica, de psicopolítica e, sobretudo, de alguns escritos que, numa simples pesquisa do Google, nos ajudam a perceber que os tais 3 pilares da governamentalidade ou da arte de governar, portanto, o governo, a economia, a parte do dinheiro que circula e a sociedade, ou seja, nós em geral, se posiciona como elemento-chave para a abordagem dos Estados e das políticas públicas. É aqui que o direito deve pensar e os juristas devem pensar como intervir, e espero que deixe no ar algumas questões